A paz do Senhor, que a paz do nosso grande e soberano Deus esteja sobre cada um de nós. Eu quisiera compartilhar com vocês um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 15. Aqui é um relato da chegada de Paulo em Jerusalém. Então, o versículo 15 diz: logo depois disso, arrumamos a nossa bagagem e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e, ao chegar, nos hospedamos na casa de Mnason, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No segundo dia, Paulo nos levou com ele para nos encontrarmos com Tiago e com todos os presbíteros da igreja em Jerusalém. Depois que nos cumprimentamos, Paulo contou as muitas coisas que Deus havia realizado entre os gentios, por meio do seu ministério. Ao ouvirem isso, eles louvaram a Deus, mas depois disseram a Paulo: atenção no que vai ser dito agora. Você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistem muito em que os judeus devam continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. Eles foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos e proíbe a circuncisão dos filhos deles. O que se pode fazer agora? Porque o certo é que eles saberão que você chegou. Nós sugerimos o seguinte: temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer um voto. Vá com esses homens participar da cerimônia de purificação, rapando a sua própria cabeça também, e pague para que eles rapem. Assim todos saberão que você aprova este costume para os judeus e que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar nestes assuntos. Quanto aos gentios convertidos, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam estes costumes judaicos, a não ser aqueles pontos sobre os quais já escrevemos a eles: não comer alimento oferecido aos ídolos, não comer carnes de animais estrangulados, sem sangue, e não praticar a imoralidade sexual. Diante disso, Paulo concordou com a exigência deles e no dia seguinte foi com os homens para a cerimônia da purificação. Depois foi ao templo para tornar público o prazo do cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, esse texto ele é muito interessante para nós que temos conhecimento das Escrituras e principalmente dos escritos paulinos. Aqui é interessante notar que quando nós divorciamos os escritos de Paulo, esse evento ele fica um pouco sem fundamento, porque é como se fosse algo contraditório. Aqui Paulo está sendo instruído pelo o apóstolo Tiago a fazer uma cerimônia de purificação. Meditamos um pouco nisso, porque se Tiago ele instrui a Paulo a participar de uma cerimônia de purificação, onde isso era uma instrução da Torá, da lei do Eterno, de Deus, ao povo de Israel. Então, como podemos conciliar este texto com tudo que Paulo vem dizendo nas suas cartas, nos seus escritos? É como se Paulo
está caindo da graça, voltando aos rudimentos, segundo a tradição cristã, aos rudimentos, né, do antigo pacto, no caso, segundo o cristianismo afirma, né? E é interessante notar aqui que ele tinha que pagar o voto de purificação e depois ele tinha que se apresentar no templo para esperar os dias onde se finalizaria para o sacrifício da purificação de Paulo. E o interessante é que aqui o apóstolo Paulo é instruído para mostrar que o que supostamente outras pessoas estavam falando de Paulo não era verdade, era uma calúnia. Ou seja, pessoas estavam afirmando que Paulo havia abandonado as instruções, a lei de Deus, a Torá, e estava ensinando que não se circuncidasse os seus filhos. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo que isso é mentira e que Paulo continuava andando ordenadamente segundo as instruções da Torá, do Eterno, de Deus. E Paulo efetivamente ele faz o que ele é instruído a fazer. E a pergunta que nós temos que fazer: Paulo não tinha sido purificado ainda dos seus pecados? Paulo não tinha sido libertado? Paulo já não tinha sido alcançado pelo Salvador? E por que agora ele tem que fazer um voto de purificação se, segundo o próprio apóstolo Paulo, essas coisas já ficou para trás? Então, como que nós vamos entender isso? Se Paulo vem dizendo em suas cartas que essas coisas são coisas passadas, eram sombra, e por que agora Paulo se submete a uma instrução do apóstolo Tiago a praticar esse ritual de purificação? É necessário saber que aqui o que Paulo é instruído, ou a que Paulo é instruído, é para desmentir uma calúnia que estava sendo pregada em contra de Paulo. E nós sabemos aqui, fica muito claro que Paulo, ele não só continuava, mas ele andava ordenadamente segundo a Torá, né? O versículo 24, ele termina: assim todos saberão que você aprova este costume para os judeus e que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar neste assunto. Muito interessante. Então, vale muito notar que aqui o tradutor dessa versão, nova versão vivente, Bíblia versão vivente, o tradutor ele coloca como as leis e as tradições aqui era judaica, mas as leis não são judaicas, a lei é do Eterno, a Torá é do Eterno, não é do povo judeu. A lei foi dada para um povo, mas a lei é do Eterno. Todo de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que os mandamentos são do Eterno. A lei é do Eterno, é de Deus. Então, é uma pequena reflexão com respeito a esse evento que a mim me ha impactado faz tempo que eu venho meditando nele. Então, que o Senhor venha continuar abrindo os nossos olhos e dando para nós discernimento de tudo aquilo o que nós devemos ou não fazer segundo a sua vontade. Amém. Baruch Hashem.